Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos gravar mais um episódio de um assunto muitíssimo importante para todas as pessoas, independente da classe social, independente da idade. É isso mesmo. Nós vivemos num país, Brasil, onde as escolas têm como régua preparar o aluno para o vestibular. Eu estou falando principalmente para os maiores, para os jovens, mas isso vale desde os pequenininhos, porque a preparação para um aluno no Brasil ser bem-sucedido nos vestibulares, ele tem que acontecer paulatinamente ao longo da vida escolar, tá? É claro que respeitando a idade e maturidade de cada criança. Mas hoje nós não podemos ficar só com a escola que prepara o cognitivo. Tem que ser levado a sério, tem que acontecer com afinco por causa dos vestibulares e principalmente as federais. Mas o mundo mudou. Nós estamos num mundo globalizado, um mundo onde nós estamos hoje nos preparando e vivendo para esse mundo que nos exige uma série de coisas. Então, eu estou com duas grandes pessoas aqui que nós vamos conversar sobre isso, que precisa no Brasil virar cultura, tá, gente? Então, nós não estamos fazendo aqui um bate-papo simplesmente por fazer um bate-papo. É necessidade das famílias hoje ter isso entronizado. Eu estou aqui com Paulo Almeida. Paulo é professor da UNB, ele é professor do SENAC, ele é professor de uma universidade que ele vai falar para vocês qual é o nome da universidade, que é ligada aos Estados Unidos. Ele é mestre, doutor, PhD, é um top do top, tá? E esse rapaz trabalha com uma parte de comunicação, parte de marketing, e ele é professor nosso aqui de projeto de vida. É isso mesmo. É essa área que nós temos agora que tomar ciência, levar a sério, e ela passa a fazer parte da vida acadêmica dos nossos filhos, tá bom? Paulo, muito obrigada. Professora, é isso mesmo. Eu sou o professor Paulo Almeida, estou fazendo agora um pós-doutorado em design, em criatividade e design, justamente... Outro pós-doutorado? Pós-doutorado, justamente para essa questão desse novo cenário econômico que nós temos, como isso impacta a nossa vida, o nosso mercado de trabalho, a nossa carreira. Também sou professor na Faculdade de Comunicação da UNB, sou professor... no IDP a gente tem uma agência Broto, onde os meninos também colocam a mão na massa, né, com a agência. Sou professor também da Faculdade SENAC, onde lá eu coordeno a parte de laboratório de inovação. Temos o metaverso, também falando sobre carreira para esses jovens, como que eles podem se destacar no futuro de trabalho. Inclusive, na próxima semana nós temos uma palestra lá chamada O Futuro do Trabalho na Era da Inteligência Artificial. Todos são convidados, e é justamente isso que a senhora está falando, né? Hoje, eu falo muito isso para os nossos alunos de projeto de vida. Nós temos que pensar em nossa carreira global, né? Não é só você ter ali uma habilidade para o resto da sua vida mais, uma carreira para o resto da sua vida mais. Isso já nem existe. E falar que o mundo mudou já é até sem sentido, porque... Já mudou muito tempo, né? Exatamente. O que a gente coloca para os alunos é o que você está fazendo com essa mudança. Como você está se preparando para essa mudança. Como você está se capacitando para essa mudança. Então, os alunos, né, como a senhora mesmo mencionou, todos esses leques de estudantes que eu participo, que eu ministro aula, mas eu também vivo com eles, porque eu convivo com os meus estudantes, eu escuto o que os meus estudantes estão falando, desde ensino médio até alunos de doutorado eu tenho. Então, e eu falo isso para todos, como vocês estão se capacitando para isso? Porque nós temos que ter um projeto de vida, qualquer fase da nossa vida nós temos que ter um projeto. Como que você vai estar, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ele traz uma perspectiva até 2030, que é o que a gente trabalha em sala de aula, né? Eu sempre, todo ano, todas as minhas disciplinas são focadas exatamente em dados que o Fórum Econômico Mundial está trazendo. Então agora, por exemplo, ele fala muito sobre a inteligência artificial, sobre essas as habilidades que nós temos como liderança, como essa questão da análise crítica, essa questão da postura, do falar público e principalmente da criatividade. No próximo mês, estou lançando também uma metodologia do livro nosso, que é Criativação, justamente para falar isso.
Mas, por exemplo, a inteligência artificial, o próprio Fórum Econômico Mundial vai falar que até 2030, 1 bilhão, gente, 1 bilhão de pessoas serão impactadas no mercado de trabalho por conta da inteligência artificial. Ou seja, tem chance imensa de não ter trabalho. Exatamente. 86% do mercado de trabalho das empresas serão impactadas pela inteligência artificial e as novas tecnologias. E não é só você ter um diploma novo ou algo do tipo, é você também se adaptar. Então, os alunos, né, os jovens, os adultos, todo mundo, a gente tem que pensar nesse plano de carreira no sentido de que o que eu estou fazendo hoje que vai me dar segurança em um mercado de trabalho. E, mais uma vez, entender essas novas habilidades, né, nós vamos discutir isso aqui, entender como eu posso ser mais criativo, porque quando eu falo de inteligência artificial, eu tenho que falar também de criatividade. Por isso que dentro desse relatório do Fórum Econômico Mundial, o que a gente trabalha com os nossos alunos de projeto de vida aqui, habilidade, como nós falamos, liderança, vou repetir, liderança, pensamento crítico, criatividade, estão entre as principais. Porque se você coloca uma inteligência artificial em que todo mundo produz, né, tem a ideia dos prompts agora, está produzindo a mesma coisa, você acaba tendo que ser diferente. Como que eu vou ser diferente? É nisso. Então, o que a gente trabalha no nosso projeto de vida. Então, eu gosto muito do projeto de vida e eu gosto muito de falar do projeto de vida para as pessoas, porque essa ponte que a gente faz, não só com a universidade, mas com o mundo daqui, 30 anos, com o futuro. É com o futuro. Né? Então, os projetos de vida, é a gente pensar nisso. Quais são as habilidades que nós temos e que nós vamos trabalhar nisso em sala de aula. E dentro desse projeto de vida, com tudo isso, gente, todas as aulas a gente trabalha isso. Todas. Na aula passada, nós trabalhamos a questão, por exemplo, de liderança e social, né? Os alunos eles recebem desafios. Na aula passada era sobre criar uma campanha de respeito e boa convivência na escola. E isso tem que ser rápido, Rápido, né, Paulo? eles tiveram 1 minuto, 5 minutos, mesma historinha, 5 minutos com o cronômetro para criar uma campanha com nome, com slogan, e 1 minuto para apresentar no palco. Né? Aí eles ganham, os pontos das aulas nossas são de acordo com essas apresentações, então eles têm que participar. É uma coisa que a gente faz desde o início. Então, na aula passada, por exemplo, eles criaram estratégias de inclusão fantásticas. Né? Desde, eles mesmos falam, vamos selecionar, por exemplo, um veterano para receber os novos alunos, ele vai ficar tarde, vai apresentar a escola, é eles. É isso que a gente fala de protagonismo do estudante. Sim. Não é eu ir lá, o professor, e falar, vocês vão fazer isso, não. Eu dou a oportunidade para que eles criem os projetos, para que eles sejam responsáveis por esses projetos. Eles se tornam líderes desse projeto. E tem trazido muitos resultados. Nós tivemos alunos ali que levam o projeto de vida a sério, que levam tudo a sério, que passou em todas as universidades que ele quis no Brasil, desde USP, Unicamp, que passou nas melhores universidades dos Estados Unidos, porque as pessoas, as instituições, estão também inovando no seu processo de seleção. Né? Não é só Enem, tem vários tipos de seleção. Sim. Estão inovando no processo de seleção e faculdades internacionais, por exemplo, escolhem pelo Alberto Einstein, portfólio. por exemplo, é uma entrevista, né? Escolhe pela entrevista, Isso. portfólio, e o que você fez, né? O que você fez? Ah, mas eu quero também, eu não quero ir só para fora, eu quero ficar aqui no Brasil, sim. Mas na faculdade, né, na UNB, por exemplo, onde eu fico, nós também temos projetos de PIBIC, nós também temos projetos de pesquisa, nós temos vários projetos de extensão, inclusive com bolsas. Como que esses alunos podem ganhar isso? É a partir dessas aulas, por exemplo, aqui no Projeto de Vida, porque você tem portfólio, você consegue habilidade. Já temos alunos que escrevem artigos para jornais aqui. Né? Então é isso. E dentro disso tudo, nós também estamos percebendo essa necessidade, né, porque a gente inova o tempo inteiro nas nossas aulas, de algumas vivências fora de Brasília. Aqui dentro da nossa aula de Projeto de Vida, nós fazemos várias visitas. Nós visitamos universidades, nós visitamos a Universidade de Brasília, nós visitamos universidades particulares também. Com visitas, por exemplo, medicina, a gente conhece as metodologias de ensino, porque a gente escolheu uma faculdade, não é só pela nota daquela faculdade, não é só pelo valor daquela faculdade. A gente tem que entender quem são as pessoas que estão nessa faculdade, quem são os meus professores dessa faculdade, quem vão ser os professores, quais são as metodologias que essa faculdade tem. Né? Então, tudo isso, os alunos têm essa experiência de vivenciar na prática. Então, as faculdades já entenderam o projeto de vida, elas mesmas estão abrindo as portas para nós temos todo esse movimento já desde o ano passado,
do ano retrasado, do ano passado, nós fortalecemos isso, e esse ano nós estamos indo com muitas coisas E também. as faculdades querem, né, Sim, que a isso que eu gente tô vá falando, até sim. eles, né? E a gente, por exemplo, esse mês ainda nós vamos visitar um laboratório de medicina, então os alunos têm essa oportunidade de ver na prática, de direito, e outras visitas, né? A gente visita o SESI Lab, SESI Lab, tudo que nós fazemos ali dentro das nossas aulas, nós também divulgamos em escolas públicas, então os alunos aprendem esse meu impacto ao mundo, né? E daí, dentro de tudo isso de visitas, nós também temos, e aí nós temos um convidado aqui que é o Anderson, que ele vai explicar também, uma parceria com a SD Travel. Nós apoiamos iniciativas da SD Travel, que eles, por exemplo, têm esse projeto fora de Brasília. Então, os alunos também podem visitar num projeto de liderança São Paulo, como nós já fizemos outras edições, eles já fizeram outras edições, e os nossos alunos do Projeto de Vida participam, e agora, que é a grande novidade, é também uma viagem, agora uma experiência, na verdade, não é uma viagem turística, é uma experiência internacional de liderança, onde os alunos vão poder vivenciar na prática cidades da Ásia, como Xangai, Pequim, e depois Frankfurt, que é o centro econômico do mundo, da Europa. Então, os alunos vão ter essa experiência, não só de conhecer esses lugares, mas de viver esses lugares. Inclusive, não serão só alunos do Colégio Galois, né? Sim, alunos do Colégio Bandeirantes de São Paulo, que abriu oportunidades de pouquíssimas vagas para nós, porque nós o encontramos durante o Educa E de Week. Pouquíssimas escolas do Brasil, né? Isso. Diga-se de passagem, Galois foi uma das escolhidas. O ano passado nós participamos do Educa Week, né? Nós falamos do projeto de vida no Educa Week, foi um projeto muito elogiado justamente por essa questão prática metodológica que o projeto tem, que é uma iniciativa da professora do SINEC, nós estamos avançando aqui no ensino médio. E eles gostaram tanto que decidiram abrir algumas vagas deste projeto para o Colégio Galois. Então, nessa experiência de liderança, os alunos vão vivenciar na prática, por exemplo, durante o movimento, né, de sair ali de Xangai para Pequim, eles vão fazendo um trem-bala. E dentro desse trem-bala, eles vão ter aula de como foi feito esse trem-bala. Nossa, como que legal! Funciona esse trem-bala. Então, assim, não é só visitas às instituições, né? O Anderson vai falar isso melhor, porque a gente trouxe ele aqui justamente para explicar sobre isso na prática mesmo, inclusive falar da parte burocrática, né, de como isso funciona, mas não é só uma visita, não é uma visita guiada, não é uma visita à universidade, é a visita à universidade. É entender como funcionam os programas, é ter experiência ali real com inteligência artificial. Então, assim, é um projeto, o projeto de vida faz isso. A gente fala como faz, mas a gente faz a prática. Ou seja, a própria imersão, essa própria viagem já é um projeto inovador, né? Criativo, Sim, né? sim, porque exato. não passa só para um passeio, para uma aula fortuita. Sim. Tudo está tudo está interligado. Exatamente. E nós estamos aqui com o Anderson, que é o representante da SD Travel, Student Travel. Isso. E ele vai explicar agora como que isso funciona. Quem que é o organizador de tudo isso? Quem é o responsável por tudo isso, pela essa viagem à Ásia? Eu sou o Anderson Machado, sou gerente de relacionamento aqui no Centro-Oeste, em Brasília, da SD Student Travel, que o grande fundador dessa obra é o Marcos Talarico. Então, ele traz essas novas experiências pela própria vida de que as viagens pedagógicas deixem de ser viagens e se tornem justamente essa palavra que nós já trouxemos, que o professor trouxe tão bem, se tornem experiências. Ir, sair com os alunos, compreender que o que está em sala de aula está ligado à vida e ao cotidiano deles, e também que eles estão construindo um futuro a partir daquele momento, que eu não tenho que esperar até o final do ensino médio, que eu não tenho que esperar entrar no ensino médio, que eu não tenho que esperar um Enem para poder começar a construir essa experiência de vida. E nem pode esperar. Já foi o tempo, né? É isso aí. Mas hoje não pode. Então, ele traz essa nova ideia, que é uma ideia que nasce em conjunto com Bandeirantes, sobretudo quando nós falamos de China e Frankfurt. O Bandeirantes, como um grande colégio de São Paulo, vê a necessidade de abrir para os alunos essa nova visão de mundo, essa nova construção de mundo, sobretudo tecnológica e de inovação que vai tendo, e o Band começa a
se ligar a colégios que também têm essa mesma visão. É quando vem o Galois e chamam o Galois e criam esse momento junto com o Galois. Hoje o senhor falando de poucas vagas, professor, mas é aquele momento que nós dizemos, começamos com pouco para que em dado momento possamos realmente ter um projeto grandioso e forte. O impressionante, o melhor que a SD traz é justamente que temos que dar o primeiro passo, temos que dar a iniciativa do começo, que é como o que acontece com o projeto de vida. É uma aula que eu nem daria o nome de aula, é um abrir as portas, é um abrir o olhar diário, uma vez por semana, para que eles entendam que eles têm que pegar toda aquela bagagem de sala de aula e trazer para a experiência da vida real. E Xangai, e Pequim, e Frankfurt vai trazer isso. Eles vão entrar nessa viagem com esse olhar de que eu aqui estou construindo. Hoje nós usávamos a palavra legado, e é uma coisa interessante, eles estão construindo um legado que será para eles mesmos no futuro. Então eles estão deixando ali experiências que eles vão utilizar no futuro, vão vivenciar e vão utilizar no futuro de carreira deles. Um futuro que é logo ali. A gente costuma dizer futuro e filosoficamente parece tão longe. Nada. E a gente tem que trazer muito para Exatamente. perto da gente. Então, Xangai, com toda a questão da educação, da cultura, da inovação, eles vão em lugares que a própria universidade, vão entrar nos laboratórios da Universidade de Xangai, vão poder ter experiências dentro daqueles laboratórios, vão conhecer as pesquisas de IA que estão acontecendo naquele momento, poder compreender como é que nasce uma pesquisa de IA, por que é tão importante aquela IA que eles estão criando. Então nós vamos vendo essa necessidade e vamos colocar a mão na massa, vão entender o porquê daquilo, vão poder fazer uma participação ali. E o que é interessante? O aluno vai que ele desperta e fala, olha, é algo que me chama a atenção. Como é que eu faço para poder vir estudar aqui? Como é que eu faço para chegar aqui? É um portfólio? Mas como é esse portfólio? Quais são as principais atividades? Então, nós da SD, quando nós trazemos esses projetos, nós queremos que os alunos realmente experimentem e criem seus momentos. Não é um programa fechado que você vai passar pelos corredores, como se estivesse fazendo literalmente uma visita guiada e que não tem nenhuma interação. A típica visita, aqui é o Museu X, obra tal, você não tem interação. Aqui a sala está acontecendo. Não, é diferente. É justamente que É a aula no local. entre, exatamente. É a aula no local. E é sair da sala de aula, porque eles estão com uma bagagem de conhecimento que eles vão completar com o que já tem e vão aplicar aquilo que eles estão trazendo. Deixa eu aproveitar. Vocês estão empolgados e eu estou gostando disso, porque é importante. Olha só, eu quero falar direto com você. É muito comum a gente escutar de jovens e de famílias também, de pais, mães, que o filho fica desmotivado em sala de aula, por causa daquele conteúdo que é colocado na lousa, que é explicado, que faz exercício. É verdade, mas nós não podemos cuidar disso. Na sua época, quando você era estudante de ensino médio, você saía da sala e ia para o laboratório. Laboratório de biologia, laboratório de química, laboratório de física. Olha só como que nós estamos avançados. Esse laboratório, ele ainda existe, mas ele agora ganhou o mundo. Entendeu? Então, quando o professor Paulo fala que ele vai entrar num trem-bala e vai ter uma aula da tecnologia, da parte de elétrica, ele está pegando o conhecimento dele de sala de aula e vivenciando enquanto ele faz um trajeto num trem-bala. Então, assim, veja como a criatividade, como o mundo abriu. Então, a gente não fica só em sala de aula. Eu sei que tem muitas escolas ainda que faz chacota, que não levam isso a sério. Mas nós precisamos acompanhar o jovem de hoje. Não é fazer uma escola como nós conhecemos e nós vivenciamos. Nós já passamos. Agora nós temos que oferecer ao jovem essa oportunidade. E o Paulo colocou muito bem, o Anderson colocou muito bem. E é sobre
tônica que nós vamos conversar aqui, tá? Por favor, não saia, continue, tenha paciência, você para, depois você volta, mas é importante que você saiba disso, não só para o seu filho, não só para o seu neto, mas também para comentar isso no mercado, no trabalho, comentar isso no barzinho, no restaurante, porque esse é o mundo que nós já estamos inseridos. Esse é o mundo que espera o seu filho. Você viu o Paulo falando que 1 bilhão, né, Paulo? Desde quantos? 5 anos? Uhum. Gente, 5 anos ali, já. 1 bilhão de pessoas não vão ter trabalho? Olha só como é sério. O Elon Musk, ele é tão esperto e o problema todo não é só profissões que vão acabar, não. É porque tem muita gente que não está levando a sério e não está estudando. E aí, eles não terão profissionais competentes para poder ocupar o mercado. O que o Elon Musk está fazendo? Criando robô. Então, além de ter menos profissões, menos vagas, ainda tem robô para competir com o ser humano. É sério, tá? Então, fique aí. Vamos continuar. Exatamente. E agora, com quem fala? Os dados vão falar, professor, isso que você falou, de que 1 bilhão de empregos serão transformados pelas essas novas tecnologias, principalmente inteligência artificial. Então não é assim, o meu filho quer fazer medicina. Sim, mas o quanto que a medicina também está sendo transformada pela inteligência artificial. Então não é só a galerinha da área de tecnologia. Não é que vai deixar de ter o médico, ele vai precisar disso, né? Tudo. Então assim, os alunos, né, as pessoas precisam de entender porque antes, você saber inteligência artificial era um pré-requisito. Hoje ela é questão de sobrevivência no mercado. Sim. Então eu tenho uma dificuldade tremenda com tecnologia, né? Porque não sou dessa era. Você pega uma criança aí, facilmente ele manuseia um telefone, né? O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, lançou, acho que na sexta-feira, a regulamentação de como os médicos devem proceder com o uso de inteligência artificial. Você tem conhecimento? Sim. Depois eu leio o pessoal na íntegra, mas tem esse processo. E outra, nós temos também essa grande mudança e os alunos também estão percebendo. Quantos alunos esse ano, inclusive, que poderiam ter notas de medicina e tudo, mas também preferiram ir para a engenharia. Sim. E preferiram ir para a inteligência artificial. Sim, exatamente. Esses cursos a tecnologia, né, Paulo? É um curso também que tem uma grande oportunidade de mercado de trabalho. São 700 mil vagas só no Brasil. E se você pega profissionais como alunos no perfil do Colégio Galois, que sabem inglês, que sabem montar um grande portfólio internacional, que tem essa experiência de vida que nós estamos falando aqui, de uma visita que passou por uma universidade em Xangai, que passou por uma visita tudo eles vão ganhar certificado, que passou por uma experiência como essa, ele possivelmente é recrutado por empresas internacionais. Ele pode ganhar em dólar, ele pode ganhar muito mais ainda e alavancar essas oportunidades de trabalho é muito maior. E quando ele tem esse primeiro contato, desperta para outros, né? Então, quando surgem outras oportunidades, que é o começo, né? É o começo. Então, ele vai saber e já entender e buscar, né? Então, a gente está falando sobre criatividade. A criatividade que a gente ensina em sala de aula, que a gente comenta com os alunos, principalmente a questão de repertório. Então, a criatividade não é um botão que liga e desliga. Você vai ser mais criativo nessa questão do direito. Você tem que ser mais criativo no atendimento com esse cliente em área, por exemplo, em medicina. Não é assim que funciona. Você precisa de repertório, você precisa ter visão de mundo, você precisa uma viagem como essa, uma experiência, né? As aulas de experiências que o projeto de vida proporciona a esses alunos são um repertório para eles. São desafios que eles vão ter que ir tirando da cartola para quando eles tiverem um grande questão, um grande desafio, um grande dilema no mercado de trabalho, eles sabem responder e sabem tirar de letra com a maior facilidade do mundo. Às vezes são questões simples, gente, que a gente vivendo outra, conhecendo outras experiências, conhecendo outra cultura, né, que você sabe solucionar. Isso serve a todas as profissões, desde marketing, quando a gente for da área da saúde, da área de engenharia, tudo. Outro dia eu estava em Miami e vi esse é bem comum lá, a entrega de comida agora é pela Uber Eats, entrega com um robozinho. Ele tem nome, você vem na rua, ele vai passando. O que eu vi, por exemplo, que eu pedi, chamava Sofia. Ela vem andando, ela desvia das pessoas, ela para no semáforo, ela fala e fica guardado esse alimento para ninguém pegar? Fica andando, você tira depois com o QR Code social. Ela vai andando como se fosse uma pessoa comum. E ninguém lá... Gente, presta atenção, ninguém lá
fica olhando para ela, ninguém repara Ela ela faz mais. parte já Porque do ela faz contexto. parte do cotidiano, né? Imagina trazer isso para o Brasil. A gente tem que ter esses tipos de soluções diferentes. Nós temos que entender o que acontece no mundo, entender o que está fazendo, para nós termos repertório, por exemplo, de entregar uma solução como essa. Talvez, isso seria muito difícil numa rua no Brasil. Mas será que isso não poderia ser útil dentro de um condomínio, de um grande condomínio? Será que isso não poderia ser útil em outras oportunidades, né? Mas nós só vamos saber se isso funciona ou diminuir os riscos, né, de investimento e de tudo, se nós temos uma noção de música, nós temos uma noção do que já existe, se nós temos esse repertório. E viagens como essa que o Anderson está falando, era muito repertório. Imagina o que a gente não vai ver dentro de uma universidade na China. Ô Paulo, e você fala disso, de que muita gente, o Brasil não tem ruas, não tem. Mas o brasileiro viaja muito, né? Então, assim, se não tiver no Brasil já de imediato, ele vai conviver com isso, né? E o que eu acho interessante é que quando a gente traz esse contexto da inovação, nós temos que pensar, e isso a SD traz com muita clareza, que essa inovação acontece, como o professor também já colocou, dentro de uma cultura, mas dentro de um contexto histórico. Nós temos uma linha que se segue dentro da história que vai dando desenvolvimento. Não é que nós cortamos a história em capítulos e ela se encerra em dado momento. Então, por exemplo, quando eu falo de Pequim, de Xangai, depois de Frankfurt, existe todo um contexto histórico de um povo, de uma cultura, que faz com que essa inovação, esses novos acontecimentos chegassem ali e se desenvolvessem dentro. Sim. Eu estou falando hoje de 3 cidades, que é o que nós vamos aplicar dentro de um programa. Mas existem outras quantas cidades que hoje já têm esse desenvolvimento. E existe por detrás de todo criador, de todo criativo, ele nasce, o contexto dele também de um setor histórico. E é isso que o aluno tem que entender, que o aluno ou nós mesmos temos que entender e aprender. Nós temos que conhecer o contexto histórico, conhecer a história, vivenciar as histórias, vivenciar os momentos, para que tenha realmente uma linha de sequência e consigamos criar as coisas para o definitivo, que não seja simplesmente um momento passageiro. Porque hoje também, vamos dizer, a criatividade é muito boa, mas eu penso muitas vezes nas músicas. Quantas músicas nós tivemos que teve seu boom de 3, 4 meses, depois desapareceu? E quantas músicas nós conhecemos, e cantores e pessoas que estão perpassando a história e que mantêm-se na história. Então, o que a gente busca com os alunos, o que o Galois busca, o que o Bandeirantes busca, é que o que eles criam realmente seja um legado, realmente seja uma pegada na história que fica. E a SD tenta se somar a esses projetos das escolas e criar essa perspectiva de que não vivemos do passado, não sonhamos com o futuro, não residimos somente no presente, mas que a gente tem um contexto de linha que a gente tem que permanecer e perdurar na história. Então é isso que, por exemplo, vai acontecer em Pequim. Nós vamos... Lá é um momento onde eles vão na muralha da China, vão na cidade proibida, vão entender o contexto da onde aquele povo ganha tanta força, ganha suas maneiras de criar toda a tecnologia que eles têm hoje em dia. E que sem muita liberdade de contato com o mundo. Exatamente. Eles têm uma criatividade implícita, né? Exato. Em Frankfurt também, por exemplo, os alunos vão ter a oportunidade de vivenciar não só a questão econômica, né, que é um dos maiores centros ali econômicos da Europa, mas também, por exemplo, tem a parte de visita ao museu de comunicação. Essa parte você vai dominar, as teorias da comunicação, elas surgiram ali na escola de Frankfurt. Então, assim, o que eu aprendi na faculdade, quando eu fui fazer... Eu sou graduado em jornalismo. Quando eu fui fazer jornalismo, as teorias que a gente aprende em publicidade e propaganda, toda essa área de comunicação, vem desse momento histórico, né? Vem dentro desse que a gente chama de Mass Communication Research. Então, as pesquisas surgiram ali. Então, imagina, se eu tivesse a oportunidade de, na hora que o meu professor explica lá na faculdade, eu já tivesse tido a oportunidade de, no ensino médio, ter vivenciado isso. Lá em Frankfurt, vão ser visitas à universidade? Todos também. Nós vamos ter visitas à Bolsa de Valores de Frankfurt, nós vamos ter visitas a universidades. Europa, né? É a maior da Europa. Nós vamos ter visita à Universidade de Frankfurt, que é reconhecida pelos cursos de Economia e Administração, é uma das mais reconhecidas dentro da Europa, e vamos ter momentos de visita, como o professor trouxe, a
a museus e a outros espaços que vão literalmente direcionar o aluno para conhecer aquele ambiente, para entender realmente que aquilo que ele está vivenciando aqui no Brasil, em sala de aula e até mesmo nos espaços de casa, tem um pensamento por detrás, tem uma vigência por detrás. Inclusive, eles vão conhecer o Banco Central Europeu que fica em Frankfurt, né? Hoje nós temos o Banco Mundial, que não é lá, mas o Banco Central Europeu fica em Frankfurt. Então, eles vão conhecendo esses espaços. E é o local onde eles mais vão ter contato com empresas, entender as principais empresas europeias, como estão nos seus centros e como é o funcionamento delas, inclusive como é o processo de contratação, como é o processo de desenvolvimento de produtos deles, a ponto de que isso já atinge o Brasil. Nós temos uma visita a uma universidade que nós fazemos em outro programa, que é a Intel. A Intel, ela é voltada para engenharias e tecnologias. Os dois primeiros Aonde que acontece essa Intel? A Intel, ela fica dentro da USP. Ela é uma dentro da universidade... Exato. Só que o que acontece? Ela funciona por projetos. Não são semestres, são projetos. Cada tempo existe um projeto. O aluno entra ali dentro, ele faz todo um processo de vestibular, ele entra dentro dessa universidade, dentro da Intel. Os 2 primeiros anos, ele vai ter algumas matérias que são iguais para todas as engenharias, mas já vai estar alocados em projetos que eles têm que desenvolver na parte da tarde. Da onde vêm esses projetos? Justamente de várias empresas multinacionais de fora e algumas do Brasil que viram e falam assim, eu preciso desenvolver um aplicativo, eu preciso desenvolver um sistema para resolver problema X. O aluno vai desenvolver aquele sistema e vai apresentar para a empresa. Mas aí já é aluno universitário. Quando sim, mas antes disso, os alunos vão lá, os nossos alunos já aqui vão conhecer e vão entender o processo de entrada daquela universidade. Sim. Quando é que acontece essa visita? Vamos imersão? Lá. Essa imersão que nós estamos falando da China... Que agora a gente não vai falar mais dela não, que vocês já falaram muito. Agora nós vamos falar dos outros projetos que existem. Exato. Tem muitos projetos, né? Temos Você muitos falou projetos. Do Intel, depois nós vamos falar dos outros que existem Mas também. vamos dizer a data da China e Frankfurt para eles entenderem. Esse projeto está pensado do dia 8/7 ao dia 28/7 de 2026. 20 dias. 20 dias viajando por essas 2 cidades da Ásia e depois para Frankfurt. Nós temos o Carreira e Liderança, que acontece em São Paulo, que são imersões em universidades, Intel, USP, Poli da USP, entre outras grandes, FGV, Sírio-Libanês, Faculdade da Santa Casa de São Paulo, que acontece do dia 14 ao dia 17 de setembro. Eles ficam lá 4 dias nesse momento de imersão. Eles escolhem a trilha que eles querem fazer, são divididos por trilha. Veja que interessante. O Anderson, muitos dos nossos alunos já chegam no ensino médio, já têm desenhado o que querem ir. Sim. Então, eles, da mesma forma, eu tenho interesse em direito. Você vai em São Paulo, tem a parte geral que você vai trocar ideias com seus colegas, porque inovação, tecnologia está em todos os âmbitos. Veja, Sírio-Libanês é uma das faculdades mais reconhecidas no sistema de tecnologia da medicina. Sim. Então, eles têm que aprender de tudo isso, têm que aprender como fazer o seu próprio marketing também. Na manhã eles têm essa, depois eles... eu escolhi a trilha de medicina. Um dia ele vai passar o dia dentro do Sírio, no outro dia ele vai passar o dia dentro do Albert Einstein, no outro dia ele vai para a Santa Casa de São Paulo. Ele vai vivenciar essa universidade, ele vai compreender o dia a dia do universitário. Para quê? Para que justamente a sua escolha seja mais assertiva. Mesmo. É uma visita com aula. Exatamente. Eles têm momentos de laboratório, de interação lá dentro. Não é a visita guiada. Não é só ali fica isso, ali fica aquilo. Lá eles têm interação. Eles vão conhecer os processos de admissão, por exemplo. Como é que faz para entrar dentro do Sírio-Libanês? Eu quero fazer medicina, eu quero fazer enfermagem, eu quero fazer psicologia no Sírio-Libanês. Eles têm datas de vestibulares, eles passam para os alunos como é que é o vestibular deles. Não é o vestibular típico que a gente está acostumado com prova.
Então, nós já vamos entendendo essas novas nuances que vão surgindo para a entrada de uma universidade. É como se você passasse por um processo de seleção de trabalho. Exato. Ou trainee, né? Exato. Eles vão tendo que desenvolver durante esses dias pensamento crítico, pensamento analítico e pensamento sistemático. Porque eles vão... Tudo que eles fazem, depois eles têm que apresentar. Sim. Eles têm um momento onde eles... quem acompanhou eles, quem deu a palestra para eles, vai virar o jogo. Vai fazer o famoso mesa invertida. O que mais que tem além desses? Porque tem uma outra que você conhece as universidades principais de São Paulo, não tem? Exato. Como que chama esse projeto? Carreira e Liderança. Esse acontece em setembro. Esse que acontece em setembro. Carreira e Liderança, exatamente. E esse que é aberto... Esses alunos do Galois vão, né? Exatamente. Ano passado nós tivemos um grupo do Galois, aproveitaram, e agora nós abrimos de novo esse ano, porque realmente o Galois tem... É impossível dizer que o Galois não apareça no sistema brasileiro. Não se remete... A gente pode dizer que assim, a Galois está em Brasília. Eu costumo dizer Galois, o edifício está em Brasília, mas os braços do Galois hoje alcançam locais... O Brasil todo já conhece. Então, nós temos que trabalhar em cima disso e aproveitar que o aluno do Galois também tem essa sede de expandir seus momentos e de fazer network. Imagina um aluno seu que passa na USP e que já chega na USP, eu sei que ali faz isso, eu fui atrás desse curso, eu conheci professor X. É diferente do que eu sou o aluno novo, que aconteceu com muitos de nós, que não conheço nada, não sei nem para onde eu vou. Digo mais, o nosso aluno, gente, ele está chegando nessas faculdades. Nós temos agora, por exemplo, os meninos que foram aprovados aqui na UNB, Marcos, e o João, que foi aprovado em uma das maiores faculdades de São Paulo de business, né, de negócios. Eles estão chegando nessas universidades, não só assim, eu sei disso, mostrando com as coisas prontas. Eles estão chegando agora na universidade com o projeto pronto. Eles só estão... A incubadora que vai cuidar disso. Eles não estão desenvolvendo os projetos lá na faculdade. Eles estão chegando pronto. Eles desenvolveram o Rotina Fácil, que é uma plataforma de tecnologia que ajuda o aluno a estudar melhor, desenvolve habilidades ali de programa de um calendário de estudo. Fantástica, tanto para o usuário, né, tanto para o estudante, quanto para a instituição que tem esse documento, que tem esse material. Nossa, e esses alunos que só estudaram para adentrar, está perdido, né? Exatamente. Nós, pensa bem, vou repetir, o Colégio de Galois está entregando para as universidades, né, o pessoal falou assim, eles fazem isso nas universidades também, mas nós estamos entregando para a universidade um aluno que não é só falando, ele vai ter isso, pode fazer pronto. Né? Isso que é um grande mérito. Isso que eu acho um grande mérito do Colégio de Galois, com todos os professores envolvidos, porque o projeto de vida é uma parte que vai entender, que eles vão colocar em prática essa questão socioemocional e tudo, mas também no Colégio de Galois, ele forma um aluno integral. E isso que eu acredito, né? Eu dou aula, como eu falei, dou aula na UNB, dou aula no IDP, dou aula na Faculdade Senac de Inovação, sou assessor de imprensa do Uniceplac, assessor de imprensa da High Global College. Eu estou nesse universo e eu tenho muita alegria de fazer parte do time do Colégio de Galois, de fazer a ponte entre os alunos com isso, porque nós entregamos resultado. Né? Você ter um aluno que vai chegar na Universidade de Brasília, por exemplo, com um projeto como este, pronto, utilizando inteligência artificial, onde ele pode monetizar isso, eles já estão monetizando isso, e já estão vendendo isso para clientes, para parceiros. É outro perfil, é outro olhar. E isso é muito enriquecedor. Ô Paulo, eu sou suspeita, né? Porque eu sou uma das fundadoras do colégio, mas eu ouço muito professores, principalmente da UNB, né? Que falam assim, nossa, é notório quando a gente pergunta de onde veio. Porque tem uma oratória boa, consegue fundamentar, né? Consegue discutir, colocar situações, criar... excelente na redação, excelente no cálculo matemático, na logística, né? É verdade. Lá no UNB, eu tenho muito... Como eu fico nessa área de comunicação, lá no departamento de comunicação, então muitos alunos, no curso de publicidade é comum chegar o aluno do Colégio de Galois, e é perceptível a desenvoltura, né, o falar em público, o levantar a mão, eu quero perguntar, eu quero saber, e a criatividade que esses meninos têm. Nós trouxemos aqui uma aluna outro dia, que foi fazer um curso de publicidade lá, que também era do Galois.
ela é presidente da agência da empresa Júnior de lá, ou seja, eles já chegam, gente, sendo presidente das organizações que tem, dominando tudo que tem, porque é isso, e é isso, é real, é prático, é visível. Quem tiver dúvida pode me ligar, pode me chamar ali no meu Instagram, pode conversar comigo. Nós fazemos a parte teórica e prática real. A gente entrega isso para o mercado, a gente entrega isso para as pessoas. E eu fico muito feliz de a gente ver esses resultados e ver que todo mundo percebe isso, né? É muito bom, é muito bom. Essa é a verdadeira escola integral, né, Paulo? Porque Exato. você não é só preparar o cognitivo, tem hoje que dar muita atenção para o emocional. Esses jovens hoje estão muito perdidos, tá, gente? Então, eles precisam de ter profissionais não só competentes de forma técnica, mas também que saiba ouvir, que saiba orientar. Os jovens hoje precisam muito disso. E tudo isso nós preocupamos aqui, né, Paulo? Você é professor aqui, você sabe disso. E veja que quando o Galois propõe essas viagens, propõe esses momentos também, como já vinha falando Bandeirantes, eles visam no aluno não só a vivência ali do momento, das experiências nos locais, mas toda a experiência que ele tem que desenvolver em outros assuntos, como, por exemplo, dentro de casa ou até no colégio. Aprender a regular seu horário, porque nós temos os horários, as programações, mas nós temos combinados com eles de que, olha, você está no seu quarto de hotel, você tem que cuidar das suas coisas, você tem que cuidar da sua organização, a gente vai passar acordando, mas se você quiser tomar um café tranquilo, você tem que olhar o seu horário. Então, eles começam a entender que nem sempre, e essa é a parte importante, vai ter o professor, vai ter a professora, vai ter papai e mamãe lembrando dessas coisas que eles têm que aprender, né? Exatamente, é uma autonomia que vai se dando com o tempo. E a outra coisa que é interessante, eles têm que aprender a empatia, a resiliência, a escuta, porque eles têm que aprender a dividir o espaço com outros que não são os irmãos e não são, algumas vezes, parentes. Vai ser um amigo, que talvez é amigo dentro da escola, é amigo num contexto, mas não é o amigo que, assim, eu vou ter que dividir um quarto durante uma semana, durante 20 dias, com quem eu não conheço. Eu conheço na escola, eu não conheço no dia a dia. Então, como é que eu vou lidar com essa situação? Então, é um momento onde eles aprendem, e isso é escola. É necessário isso. Isso se torna escola. Hoje, o contexto escola, como já foi posto várias vezes, não é simplesmente conhecimento que a gente pega em quadro, mas é como eu, como ser humano, vou me desenvolver em todos os campos. Então, experiência, quando a gente fala que a gente trabalha com experiência, nós vamos muito além de uma visita cultural, muito além de uma visita de profundidade, mas também como é que esse aluno está experimentando uma vida que ele futuramente vai ter, onde ele vai ser dono de si. É muito bom. Deixa de ser uma visita, mas passa a ser uma vivência, né? Deixa eu comentar uma coisa com vocês que é importante, porque desde que nós fundamos, nós nascemos, a gente tem preocupado muito com essa autonomia. E os alunos do Fundamental 2, sexto e sétimo ano, aqui dentro tem uma casa sustentável, onde eles aprendem a lavar, passar, cozinhar, arrumar cama e tudo. E aí, eu me lembrei disso porque você estava falando desses alunos aprendem isso. Recentemente eu encontrei com uma mãe aqui na porta, ela falou assim, né, eu preciso te contar uma coisa para você. O meu filho mais velho, ele fez aqui o fundamental, agora eu estou com outro no ensino médio. E aí meu filho agora está na Inglaterra. E ele precisou de pregar botão na camisa. E aí ele estava lá pregando botão, ele fez questão de fazer um vídeo. E ele falou assim, mãe, eu sei pregar botão porque eu aprendi lá na escola. Então, assim, essa autonomia, ela passa por esses detalhes, né, de saber controlar o relógio, saber escolher a roupa, botar para lavar, levar na lavanderia, pegar e tudo, como também essa vivência global hoje do que realmente está acontecendo, né? Exato. E esses são projetos do Cine, já que você tocou no Fundamental 2, os dois primeiros que nós falamos, Carreira e Liderança e China, são projetos de ensino médio. Nós temos uma parceria com o Galois, onde nós temos
os pequenos intercâmbios de verão que acontecem em junho, julho, onde o 7º ano tem a possibilidade de passar 15 dias, na realidade 17 dias, na Inglaterra, dentro de uma escola na Inglaterra, e muitos alunos do Galois vão vivenciar justamente esse dia a dia de um estudante em inglês no seu dia a dia dentro da escola. Eles ficam lá 17 dias tendo aulas de inglês, tendo aulas de autoconhecimento, aprendendo sobre os esportes e a cultura. No final, eles recebem seu certificado de mini excursão voltado para o aprender inglês. No 9º ano, eles podem escolher a possibilidade, fica um pouquinho maior, eles têm a possibilidade de ir para a Flórida, e eles têm a possibilidade de ir para o Canadá, Flórida, por exemplo. Tem uma também na Disney, né? Exato. Que eles fazem uma imersão dentro do... E essa que eu ia tocar. Muita gente fala assim, Disney, algumas famílias pensam assim, a gente vai com a família, tá ótimo. Mas veja, a experiência que é proposta aqui dentro do Galois, que foi construída por certo aqui dentro, ela é pensada em um aluno entender... eu tô vendo esse show, como é que ele nasceu? Por quê? Entrar dentro do camarim, né? Eles vão para uma universidade lá na Flórida, tem um curso lá na Full Sail University, que eles têm que montar os bonequinhos para aprender como é que se faz um filme 3D com esses bonecos de cera. Aí eles descobriram que não é só um boneco para movimentar um braço, eles têm que fazer quase 10 o boneco com o braço de um jeito, depois com o braço de outro, até completar o movimento no filme. Toda. Exatamente. Então eles têm essas experiências por detrás de um show da Disney, tudo que é envolvido. E tem gente que fala assim, mas isso é besteira. Besteira, você tem que ver química, você tem que saber de física, você tem que saber de temperatura, de arte, de matemática, para você poder aplicar tudo isso para ter um show perfeito como eles têm. Então o aluno aprende isso, o aluno vira e fala assim, poxa, física, finalmente estou entendendo o porquê eu tenho que estudar e saber física. Gente, e a convivência, né? Porque hoje está difícil demais essa questão do relacionamento, né? Então, quando você viaja para um país desse, onde tudo é mais condensado, né, que você não tem muito direito de expressar, você tem que ser econômico, né, porque como a Europa, por exemplo, Exato. É uma região que viveu em guerra, então eles têm por excelência a economia, né, economia de água, de energia, né, tudo. Então eles vivem, isso é cultura, aprende. É dentro da cultura. Exato, e os alunos vivenciam isso. Imagina que muitos pais perguntam para mim algumas vezes, Anderson, como é a residência onde eles vão ficar? Eu costumo dizer, e até mostro fotos, eu viro e falo assim, o aluno ele tem que entender que ele vai vivenciar o que é estudar e o que é estar envolvido na cultura. Então eu brinco, eu falo assim, olha, é uma residência estudantil, eles não ficam em casa, é uma residência estudantil, vão estar com os professores, vão ter um quadro horário. E o que é uma residência estudantil? E muitas das vezes é a cama, a mesa de estudo, o armário e o banheiro. Ponto! Eu vivi isso quando eu fui estudar inglês em Londres, quando eu morei nos Estados Unidos, vivi agora no doutorado, quando eu fui pela CAPES fazer pesquisa em Portugal, é isso. Né? E para finalizar, o projeto de vida ele tem esses 3 pilares, quem eu sou, quem eu quero ser e meu lugar no mundo. Então nós transformamos a nossa metodologia, nós criamos todo esse desenvolvimento, né, de currículo dos alunos para a gente alcançar isso. Quem eu sou? Né? Onde eu quero chegar? E como que eu posso transformar as pessoas em minha volta? Isso é muito importante, né, Paulo? Porque hoje é muito comum você perguntar até adultos mesmo, quem que é você? Não sabe. O que você gosta? Não sei, né? Exato. Então, isso é muito sério. Então, nós temos que começar por aí. Quem eu sou, o que eu pretendo ser, onde eu quero chegar. E é uma pergunta muito fácil de perguntar. O que você pretende no final do ano? Nós estamos em março. O que você pretende até final do ano? E daqui 2 anos? E daqui 5 anos? Né? Então, você tem que pensar. Então, nós vamos parar por aí. Acho que foi bem colocado. Vocês, fiquei encantado que estão empolgadíssimos. E aí, eu vou começar com você, Paulo. Para aquela câmera ali, uma mensagem do projeto de vida. Eu faço muita questão do projeto de vida consolidar em Brasília e fazer parte da cultura acadêmica de uma escola de ensino básico. Okay. O projeto de vida do Colégio de Galois ele é baseado em 3 pilares: quem eu sou, quem eu quero ser e meu lugar no mundo.
E o projeto de vida aqui, para falar de novo porque eu misturei as faculdades. O projeto de vida do Colégio Galois, ele é baseado em 3 pilares. Quem eu sou, onde eu quero ser, o que eu quero ser e meu lugar no mundo. Então, a nossa metodologia, a metodologia criada dentro do projeto de vida do ensino médio, ele vai trabalhar justamente isso. Então, o aluno, ele desenvolve projetos, ele coloca a mão na massa. Né? Nós trabalhamos ali no quem eu sou, perguntas, quem eu quero ser, metas. Essa semana, por exemplo, os alunos tiveram que pensar, onde eu vou estar daqui a 5 anos? Onde eu vou estar daqui a 3 anos? Como que eu vou fazer para chegar até lá? Eles aprendem metas como SMART, por exemplo, né? Como criar ali objetivos realísticos, pensar em questões mensuráveis, pensar em estratégias para você criar estratégias para alcançar esse objetivo, mas também colocando ali pontos que você pode mensurar se você está indo para o caminho correto. E daí eles entendem, por exemplo, a importância de provas, a importância de avaliações, a importância de simulados, porque eles precisam de entender o caminho que eles estão fazendo, se esse percurso está indo para o caminho correto ou não, para eles alcançarem esse objetivo. Os alunos também aprendem sobre carreiras. Nós visitamos universidades, nós visitamos empresas, nós visitamos aqui em Brasília, por exemplo, o UNB e tantas outras universidades particulares. Carreiras, nós vivenciamos isso na prática. Nós vivenciamos laboratórios de inovação. Os alunos aprendem tudo ali, como que funciona os bastidores. Nós também visitamos CESILAB, museus, porque tudo isso vai gerar o quê? Repertório. É isso que vai incentivar a criar, por exemplo, no aluno, essa possibilidade de uma visão mais criativa, de ser mais analítico, de ter essa visão crítica e de liderança também. E, por fim, essa etapa do o impacto que eu tenho no mundo, como eu posso transformar o mundo. Isso nós trabalhamos em todas as aulas do projeto de vida Galois. E isso cai muito em redação, né? Muito. E nós trabalhamos isso em todas as aulas do projeto Galois. Todas as aulas, ela tem essa metodologia do trabalho em grupo, da equipe. Então, os alunos aprendem desde o primeiro dia de aula que ele vive em sociedade, que nós precisamos de impactar, não só, né, começando entre nós mesmos, nossos pequenos grupos, mas trabalhar para o outro. Então, por exemplo, nós criamos projetos como jogos digitais, metaverso. O ano passado nós criamos uma feira das profissões do metaverso. Então, tudo que a gente faz, nós apresentamos para as escolas públicas. Os alunos levam para as escolas públicas. O ano passado nós ficamos entre os 5 finalistas do Criativo na Escola, que é um projeto nacional, internacional até, que no Brasil foram mais de 5 mil escolas participando. Nossos alunos ficaram entre os 5 mais criativos, entre 5 escolas mais criativas. Nós apresentamos um projeto de trilha do Cerrado e nós levamos isso para as escolas públicas. Então, é isso. O projeto de vida, ele vem para fortalecer essa formação do aluno integral. Nós olhamos as habilidades, nós estudamos o que o Fórum Econômico Mundial está falando, nós fazemos hubs e parcerias com universidades, grandes instituições, nós levamos os alunos para viagens nacionais, para viagens internacionais, para ele ser esse profissional globalizado, integral, que o mundo está falando que precisa. Porque nós estamos entregando hoje alunos que estão chegando na faculdade com projetos incríveis, prontos, né? Com projetos incríveis que eles vão colocar em incubadoras, que eles vão discutir isso agora com professores, eles vão começar do zero. Eu tenho muita alegria de falar que nós estamos entregando hoje alunos prontos, tanto para a universidade, como assim, incríveis para esse mercado de trabalho tão em movimento, tão rápido, que não é só saber novas tecnologias. Se isso antes era uma questão pré-requisito, hoje é questão de sobrevivência. E o nosso aluno do Colégio Galois, ele está aprendendo tudo isso. E eu fico muito feliz da gente ser bem recebido, né, de um projeto que está encantando tanto os alunos, que eles engajam cada vez mais, mas também pais, professores e toda a comunidade que entende a importância de um projeto de vida, né? O projeto de vida é um projeto, às vezes, alguns outros colégios falam, o que vocês fazem no projeto de vida? Nosso projeto de vida, a gente tem um objetivo. Nós temos esse objetivo de formar esse aluno integral para ser transformador do mundo, para impactar a sua vida e a vida dos seus próximos ali em sociedade. Maravilha! Meu filho, agora tudo tá difícil, hein? Pra mim, se você colar ele aí, hein? Ou ultrapassar vai ser difícil. Mas eu falei do pessoal falar da viagem. Agora é com você, olhando para a câmera e um recado. Então, a SD trabalha com essas experiências pedagógicas e o que a gente quer proporcionar aos alunos junto com o colégio não é simplesmente a viagem, mas é que eles possam
olhar para o futuro e voltar-se para a sua história e construir algo que seja legado presente e legado futuro. Que eles, dentro da escola e também nos espaços de vivência, possam construir o que eles tanto almejam e fortalecer esse vínculo de família-escola. A SD Student Travel não se faz se não existe a escola e se não existe família. E para melhorar ainda mais, se não existe essa parceria real entre as famílias e a escola. Só se faz sentido de uma experiência pedagógica real quando há essa parceria composta. Por isso, esse trabalho hoje, essas experiências que nós vamos trazendo junto ao Galois e suas famílias. Viu só? Então, a escola, a nossa do passado, era uma escola, um nicho pequenininho. Hoje, a escola que realmente gosta de fazer educação, acredita na educação, ela se estendeu. Então, deixou de ser um único nicho e vários nichos, ou seja, um habitat. Nosso limite agora é o mundo, tá? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque todos nós precisamos de nos conscientizar sobre isso. O Brasil tem um grande potencial e o mundo tem muita esperança no Brasil. Grande beijo para você. Fique com Deus.